bom dia! O sol já nasceu. Não, não tem isso não. Vamos embora. Eu sou a professora Dina, professora de arte de vocês, sexto ano. E neste momento, quero todo mundo acordado. Todo mundo passou água no rosto, tirou as melecas do olho. Vamos embora. Pega o caderno, porque hoje eu estou aqui com a professora Vilma. Bom dia, bom dia. Bom dia, Gi. Bom dia a vocês aí. Bora lá para essa aula que tá show. Muitas coisas interessantes. E para este momento, professora Vilma, vou convidá-la hoje para ser minha parceira, porque hoje a gente vai falar de um assunto que pertence, assim, à tua área, né? Imagina! Adivinha qual é? Retrato e autorretrato, né não? E a gente bem que poderia começar, né? A gente vai começar com a leitura de imagem, mas daqui a pouco eu vou começar com a selfie minha, junto com Vilma. É sério. Vamos lá? Bom dia, né? Vamos assim, contextualizar para os meninos. Primeiro fazer uma leitura de imagem. Eu gosto muito que eles olhem, né? Os quadros, por exemplo, esse renascentista aqui, que é a Mona Lisa, as meninas de Velázquez, a moça com brinco de pérola. Muito legal. Gine, você escolheu ótimos exemplos, né, do retrato, que é um gênero de pintura, né? Foi tido desde sempre como um gênero de pintura. Mas, na verdade, o retrato existe desde a antiguidade em forma de escultura. Né? Lá na Grécia, em Roma, se faziam os retratos dos imperadores, dos heróis, contava-se histórias, né? A partir das esculturas que pretendiam ser retratos, porque era a pessoa retratada era ali. Era real, né? Sim, uma busca pela aparência natural, dos retratados, né? Às vezes em tamanho natural mesmo, às vezes aumentada para dar mais imponência, geralmente os senadores, sim, né? Essas pessoas de poder, às vezes elas eram representadas um pouco maiores do que elas eram. É, porque dizem que Calígula é desse tamanho e retratam ele imenso. E aí a gente está vendo, Gine, a Mona Lisa, que está num plano médio, né? Joga na tela. A gente está vendo 3 formas de representação do retrato. Olha aí. Né? A menina, a infanta Marguerita, está de corpo inteiro, que é outra forma de você retratar, e a moça está de close, bem mais perto, né? Mais fechadinho, um plano mais fechado, que é como a gente gosta, às vezes, de se retratar, né? Sim, geralmente é. Não, eu adoro assim, né? De corpo inteiro fica muito difícil. Não dá para ver todos os detalhes, né? Verdade. Mas a gente gosta de corpo inteiro quando a gente quer mostrar o ambiente onde a gente está. Sim. Porque aí fica um retrato mais contextualizado, né? Vejam que a gente trouxe para vocês exatamente, não só dizer, retrato é isso, autorretrato como é? Um subgênero, né? Do retrato. Não, a gente quer que vocês pensem, através dessa leitura de imagem, de outras, do que a gente vai falar, que vocês não só saibam fazer tecnicamente, mas que vocês saibam de onde veio. Porque a humanidade, a vida toda, teve a necessidade de retratar o outro e retratar a si mesmo. E isso é uma coisa muito antiga e vem até os dias de hoje. Hoje mais do que nunca, né? Os egípcios, não né? É? Todos os povos, né? Os povos antigos, eles ainda não dominavam a tecnologia, né? Porque tecnologia não é só celular, televisão, né? Tecnologia é toda a ação e todo o conhecimento humano que você vai utilizar para melhorar a sua vida, para fazer coisas novas, para inovar. Ou seja, né? todo ele tem uma técnica. Técnica que é uma tecnologia que pode ser rudimentar. Né? Essa tecnologia da TV, do satélite, do celular, é a chamada high-tech. Né? Mas a construção do pincel, a invenção da tela, que foi justamente no Renascimento, que foi um fator fundamental para o desenvolvimento do retrato. Foi o Renascimento? Sim, o Renascimento, quando o pintor Van Dyck, ele inventou o chassi e tirou a tela. Antes do Renascimento, toda a pintura era feita em parede ou em objetos.
Então, só existia os afrescos, Os afrescos. as pinturas nos vasos gregos, as pinturas que eram feitas em porcelana, Os os vitrais, né? Que era a pintura, ela estava atrelada à arquitetura, ou ela estava presa aos objetos, né? As miniaturas, né? Então, a pintura ela se tornou um gênero próprio quando a tela foi inventada no Renascimento. Uau, meu Deus! Foi incrível isso, porque desenvolveram-se. Foi a partir daí que se desenvolveram os gêneros de pintura, porque a pintura, ela se soltando da arquitetura, ela passou a ser vendida. Antes ela não podia ser vendida, ela era encomendada. Né? Você era uma pessoa, a igreja, né, que tinha poder e dinheiro, convocava Pra você pintar um ou contratava teto, os uma artistas para parede. pintar os tetos, as paredes, fazer os vitrais. Os reis, os nobres faziam pinturas em seus palácios, em suas mansões, né? Ou nos objetos, né? Alguns objetos, ao longo da história, existem algumas civilizações que trabalharam as pinturas em objetos. Os gregos, né? Né? Quando Como os gregos, colocavam nos as figuras vasos. dos seres humanos nos vasos. Nos vasos. Então, quando a tela foi criada, aí os artistas começaram a se soltar e a produzir os quadros e a vender para quem pudesse e quisesse comprar. E aí foi quando o retrato se desenvolveu, porque as pessoas, não existia fotografia, tá, gente? Vocês sabem disso. Ai, pelo amor Né? de Deus. A fotografia só foi criada no século XIX. Então, vê, isso aí a Mona Lisa é do século XVI. É 16 ainda. É. Século XVI. São, ó, quantos anos antes? 300 anos antes. 300 anos. Né? É ano, né? A gente nem consegue imaginar o que é 300 anos. Gente, é muito tempo. Então, a forma que as pessoas... E é interessante o Renascimento, não sei se os meninos... Acho que eles estudam o Renascimento no sexto ano, não é, Gine? Sim, eles Em ainda, história. ainda chegam lá, É, no final do ano. O Renascimento foi também, ele coincide, né? Ele coincide, o final do Renascimento coincide com o início da Era Moderna, o surgimento do capitalismo, o surgimento de uma nova classe social, a burguesia. Que é né? importantíssimo. Em tudo isso, essa burguesia, esse povo que estava surgindo, esses novos ricos, né? Sim. Que estavam surgindo ali naquele momento, eles queriam consumir arte. Então havia um mercado, né? Havia um mercado além da nobreza, né? Para comprar essas obras. Inclusive, né? Para o artista trabalhar, ele tinha que receber um patrocínio, né? Um patrocínio. Bora seguir aí, gente, para ver outros retratos. Ó, que outro. Vamos embora para o outro. Né? Aí vocês, joga na tela. Aí já é uma outra realidade, né? De Sim. retrato. Agora a gente já vem aqui para o século XIX. Não. 19 e 20. E 20, 19 e 20. Aí vocês já estão vendo o retrato que não precisa mais ser o retrato natural, né? Sim. A gente não pode dizer que é real, realista, porque o realismo foi uma tendência, um movimento da arte. Então, tá esse nome a gente não usa exatamente para vocês não fazerem essa confusão. confusão. Então, aí vocês estão vendo que o artista, já existia a fotografia. Vê a diferença de antes da fotografia e depois da fotografia. Né? Como a fotografia já tirava o retrato da pessoa perfeitinho, né? Totalmente identificável, com todos os detalhes, né? E sem muita subjetividade, né? Já era, né, a coisa mais natural mesmo. Então, os artistas puderam se soltar dessa necessidade do registro e aí eles puderam criar, brincar com esse retrato, trazer a subjetividade, né? Inclusive deformar, como vocês estão vendo aí. Né? Aí, nessas imagens, vocês estão vendo obras... Salvador né? Dalí mesmo, ele fez esse... Aí é um autorretrato dele. É um autorretrato totalmente deformado, totalmente. Né? Que aí parece uma coisa de cera, né? Que está se derretendo. Então, era exatamente... Mas ele preserva as características dele, para a gente identificar que é ele. Que né? é o bigode, a sobrancelha fina. Exatamente, bem alongada, né? Ele era bem magro, né? E então, sempre tem um significado subjetivo. Sim, né? então ele vai trazer a subjetividade. Não era o natural, sim. Era exatamente o subjetivo do ser humano sendo autorretratado ou retratado, né? Exatamente. Aí o Jean de Buffet, é Jean de Buffet? É Jean de Buffet, ele já coloca 2 em 1 aí, né? É como se fosse uma pessoa feita de duas, eu não sei se eram gêmeos, que situação é essa?
né, que ele A criou história aí. desse Desse quadro, eu parece uma pessoa, se você olha, mas se você prestar atenção, parecem duas pessoas diferentes. parece uma, né? assim, para Ele mim, a cria minha esse leitura dualismo aí, é né? um ser humano sendo dois Sendo ao mesmo, dois, né? pode ser a representação de gêmeos, pode Isso, um ser também a casal. representação de um casal, pode ser a representação dos dois lados, né? Digamos Isso. assim, né? Se a gente pensar numa visão dicotômica da realidade, né? Dois O seu lados, lado bom e o seu lado ruim. mal e tal, Sei lá, Que né? muita gente tem essa questão do ser humano com do seu lado positivo e o seu lado, né, negativo, e que os dois se fundem para transformar-se no ser humano e tal. Pois é, Toda essa na outra filosofia. imagem, Gini, você tá, ela é uma figura de corpo inteiro, né? Sim. E bem colorida, né? E tá um pouco também há uma deformação, né? Quase que a gente não consegue ver a figura, a gente vê mais. É como se ele quisesse mostrar quem ela é a partir das suas ações Sim. e não da sua aparência. Inclusive, né? eu acho assim que ele fala. As cores falam também, Sim, né? Que sim. é uma pessoa colorida, é uma pessoa viva, né? Forte, Vida, vibrante, Isso. né? Então são coisas, elementos subjetivos, né, que o artista vai trazendo. Bora ver mais? Vamos embora. Agora a gente. O autorretrato. Autorretrato. Gente, no passado, só quem podia fazer autorretrato eram os artistas. Pois é. Porque não, uma pessoa que não sabia pintar, não sabia desenhar, Como é que ia se retratar? mas só se fosse pela escrita, porque existe também a possibilidade de você fazer um retrato falado. É É mesmo. escrito, uma descrição, né? Você pode usar, fazer uma redação com uma descrição. Você pode fazer o retrato de alguém ou o seu autorretrato. É verdade. Né? E aí a gente está vendo 4 artistas incríveis, né? Incríveis e que foram artistas que mais se retrataram. Eu escolhi os que mais tiveram assim autorretratos, que mais tiveram a necessidade de se mostrar, de o se Rembrandt, apresentar, né? ele muitos teóricos colocam assim, que ele era obcecado pelo autorretrato, mas eu não vejo assim não. Eu também não. Eu vejo como eu acho assim que ele sentia a necessidade de documentar. Ele era um as fases, pesquisador, ele era um pesquisador da imagem. Pois é, como é meu rosto. Ele fez desde novo, né? Desde adolescente. Ele contou a história dele toda a partir de autorretratos. Inclusive, ele aparece nas obras que não são retratos. Ele aparece em obras do tipo histórico, do tipo religioso, que ele fazia muito essa pintura religiosa, ele retratava cenas. Né? Ele se colocava. Aí as pessoas, às vezes, fazem uma leitura de que o artista é muito vaidoso, né? Que ele quer trazer a imagem dele. Mas, às vezes, sabe o que era? Ele não tinha um modelo. Às vezes, ele não tinha um modelo. Pois é. Os modelos fotográfico não, tá? Fotógrafo é outra coisa. Os modelos de pintura, os modelos né? de pintores, né, que posavam para os pintores, eles não eram atores. Eles eram modelos dublês de corpo. Isso. Né? E às vezes Rembrandt queria uma expressão de triste, ou de preocupado, e o modelo não sabia fazer. Então ele mesmo. Então o modelo, ele pegava o corpo do modelo, né? E quando era na hora de pintar o rosto, ele fazia a expressão que ele queria, se olhava no espelho e pintava. Porque ele conseguia traduzir. E se você olhar direitinho, todos os momentos em que ele aparece em pinturas que não são retratos, ele tem sempre uma expressão muito forte. Então, isso aí é uma elucubração minha, tá? Não, mas eu fiquei pensando, eu acho que a magia da arte é isso, a gente poder, o espectador poder sentir. Sim. E dizer o que é que aquela arte está passando para você. E a Frida também. Frida, para mim, ela é divina. Que ela dizia, eu me pinto, porque ela foi muito criticada por fazer muito autorretrato. Isso. E ela dizia, eu me pinto porque eu sou o motivo ou o assunto que eu conheço melhor. Exatamente. Então, ela queria falar de algo que ela conhecesse. Inclusive, o universo feminino, num momento daquele onde ela se pintou,
na política, ela se pintou nas suas dores, nos seus dissabores, no foi seu uma pessoa que abandono. teve uma vida muito difícil do ponto de vista da saúde, Sim. né? De outros, não. Ela não passou por tantas privações, não. Mas ela era uma pessoa de classe média, né? Ela teve acesso a bens. Ela não teve uma vida difícil financeira, mas ela tinha uma saúde completamente Ela foi destruída. Ela sofreu um destruída, acidente gente. gravíssimo quando era menina ainda e levou uma vida de muito sofrimento, até porque naquela época não tinha a tecnologia que a gente tem hoje. Não tinha medicação contra a dores. medicina que a gente tem hoje. Então ela sofreu muito, foi uma vida de muita dor física. Dor física Dor mesmo. física. Imagina você nunca saber o que é viver sem dor. Ave É um Maria, absurdo. nem consigo nem Jesus. imaginar, Nem nem quero. imaginar. Bora E, adiante, Gini. inclusive, ela se pintou dentro da cultura dela mexicana, Sim, que ela sim. tinha muito orgulho. Ela tinha dois lados, ela tinha uma herança alemã, por um lado, e mexicana mesmo, de raiz mesmo, lá Isso. dos povos pré-colombianos. E ela tinha esses dois lados, e ela festejava, digamos assim, essa sua dupla, né, origem. Agora, né? Tarsila, o que eu sinto é que Tarsila se sentia e tinha certeza de que era uma mulher bela. E ela quis mostrar isso ao Essa mundo. beleza. Eu acho que Tarsila era mais isso, gente. Ela gostava. Será? Autoestima, será? Ela Pode ser, ela passou por uns reveses na Da vida, vida, né? né? Assim, talvez nesse momento ela quisesse se afirmar, né? Acho que Porque sim. ela teve um processo aí complicadíssimo, né? De traição Sim. amorosa e tal. Mas vamos andar, gente, porque Vamos eu tô andar, meu preocupada, Deus que do tem céu. tanta coisa pra Joga na gente ver. tela. Olha aí, ó. Só pra gente contextualizar mais assim, formalmente, né? Mas o que é retrato, né? Depois de tudo isso que a gente falou. A sua ideia fundamenta-se na descrição de um indivíduo ou a sua representação. Quanto mais semelhante, mais natural o retrato, ok? Quanto mais as linhas forem semelhantes, mais natural o retrato é. Então, esse fato era vinculado à pintura, principalmente, pois as habilidades técnicas determinavam exatamente essa semelhança. né? Isso antes da fotografia, né? Depois da fotografia, isso começou a ser questionado e os artistas começaram a brincar um pouco mais. Aí vocês estão vendo nas imagens retratos de fotografia, né? Fotografia. Os retratos na fotografia. Inclusive, até a década de 60, mais ou menos, Gini, eu sou mais velha que você um pouquinho, década de 70, as pessoas chamavam fotografia de retrato. Sim. As pessoas não Era. diziam, vou tirar uma foto, elas diziam, vou tirar um retrato. Exatamente. Eu não sei se, acho que hoje não se fala mais, né? Eu ainda tenho monóculo. Os monóculos. Adoro. Vamos ver mais um pouquinho aí. Aqui, joga na tela. Aí vocês estão vendo já a pintura, né? Tem duas fotografias, né, Gini? Duas fotografias e duas pinturas. E duas pinturas, que são do Renascimento. Isso. Né? Aí a gente está vendo como o artista buscava, né? Essa representação da semelhança bem com naturalista o natural. mesmo, a aparência mais natural possível, né? Então eles estudavam a luz, o claro escuro, as sombras, para que a pessoa ficasse mais parecida mesmo com a realidade. Justamente. Bora lá. Aqui, na modernidade, né, o retrato ele passou a reivindicar uma identidade, assumindo outras características na cena artística. A imagem produzida de maneira desordenada contribuiu para que a identidade do sujeito se tornasse cada vez mais instável e fragmentada, como a gente falou Sim, lá na abertura, na abertura. né? A gente já falou sobre isso. Vamos mais um pouquinho aí. Eu tô Bora. ansiosa. Eita, esse vídeo é massa. Esse vídeo é ótimo. Oi pessoal, vamos falar sobre fotografia? Hoje eu vou falar com vocês sobre autorretrato. Autorretrato é uma linguagem, uma modalidade da fotografia feita por todos os grandes fotógrafos. Na verdade é uma modalidade da arte feita por grandes pintores, Picasso, Monet, grandes pintores fizeram. Frida Kahlo, Andy Warhol é famoso por fazer autorretratos, e grandes fotógrafos também já fizeram seus autorretratos, Cartier-Bresson, Man Ray, Vivian Maier, mais recentemente, que foi descoberta, né, também faz muitos autorretratos, e muitos outros grandes fotógrafos fizeram autorretratos, como Nan Goldin,
que fazia até autorretratos, às vezes, quando sofria violência em casa, né, com o parceiro dela, ela fez autorretratos com ela, com os machucados, então o autorretrato sempre teve uma possibilidade de muito autoconhecimento, de experiências, experimentações. É um personagem. E é esse viés aí de experimento, né, de vivência. Então, e aí, o que é o autorretrato, né? Joga na tela. Joga na tela. Bom, o autorretrato, ele trata da relação do indivíduo retratado por si mesmo, né? É fundamentado em uma representação da individualidade do próprio autor e, portanto, pressupõe que funcione como uma reflexão sobre o seu universo particular. Isso é um estudo de Vieira, de 2012, né? Pois é, Gine. E hoje em dia, né, com essa coisa da selfie, das redes sociais, essa individualidade ela começou a ficar muito complicada e confusa. Exatamente. Né? Porque começou a surgir na verdade, isso começou já no início do século XX, com a reprodução, né, com a larga escala, com as mídias, e foi se desenvolvendo, né, com o consumo, com o capitalismo, a ideia também da fotografia e da imagem como um simulacro, né, como algo que é construído para criar uma realidade falsa, né, uma realidade que não é exatamente real. Aí, o que a gente pode chamar de realidade alternativa? Ou o simulacro mesmo, que é a ideia de algo que é falso. Né? É quando a pessoa está triste, deprimida, se sentindo só. Exatamente. E aí ela vai lá, se maquia toda, tira uma foto, bota um fundo falso, diz que está onde não está. É, né? verdade, então, assim, gente. Eu conheci quem fazia isso. Selfies, viu? Né? O autorretrato aí como um simulacro, como uma tentativa de criar uma outra realidade. Uma outra realidade, né? De mudar e de você projetar ali aquilo que você realmente gostaria. E há também essa coisa da individualidade, da necessidade. Por que a gente tira foto dos filhos da gente? Né? A gente quer acompanhar, né? As fases, né? O crescimento. Que eu acho que foi o que Rembrandt fez. Né? Ele queria, Sim. Ele não tinha como tirar foto, então ele pintava. Ele podia pintar, ele era pintor, ele pintava. E a gente tem essa necessidade também no autorretrato. No autorretrato. Né? De construir uma história a partir da imagem, né? Ou de contar histórias. Na verdade, também. tem gente que tem, numa das redes sociais, que depois a gente pode falar sobre elas, né? Que é só de fotografia, tem pessoas que têm essa rede social há mais de 5 anos, então você vê a história toda da vida da pessoa. Você vai vendo. Algumas são simulacros. A gente consegue, em 5 anos, a gente já consegue ver as fases, quando é simulacro, quando é um momento de reflexão, quando é um momento de jogar para fora, fazer terapia imagética. Gente, a rede social, pensa que tem estudo sobre isso. É vingança. É vingança. Ou seja, o autorretrato está cheio de intenções e emoções. Sim. A identidade do sujeito, do seja sujeito. ela uma identidade, né, real, natural, suprarreal, surreal. Surreal, adoro surrealismo. Joga na tela, vamos embora. Ela nasceu no México e pintou 55 autorretratos. 55. Olha só, gente. Tarsila do Amaral foi uma importante artista plástica brasileira do movimento modernista. Vicente Van Gogh, pintor holandês, um dos maiores representantes da pintura pós-impressionista. Cândido Portinari foi um artista plástico brasileiro que pintou mais de 5.000 obras. Olha só, gente. Vicky Muniz, brasileiro e nosso contemporâneo. As obras do artista plástico são feitas de materiais inusitados como lixo, resto de demolição e componentes como açúcar e chocolate. Olha só. Ai, meu Deus, eu gosto muito de Vicky Muniz. Né? Vamos comentar. Interessante. Aí eu estava olhando ali e você vê o que é o interior. A Tarsila, ela se pinta mais bonita, né, do que ela é vista socialmente. Sim. Van Gogh, ao contrário, porque ele era mentalmente muito perturbado, ele sofria muito. E a autoestima dele era muito baixa. A autoestima né? dele era... Então ele se pinta muito mais feio do que ele é,
né? Se a gente, dentro do ponto de vista estético, que padrão, Padronizado, né? Padronizado, né? Pela na nossa as cultura. sociedades e Né? culturas. Na né? nossa cultura, a gente pegar assim, o que é padrão de beleza hoje, a gente avaliar o que é padrão de beleza na nossa cultura, a gente vê que o Van Gogh ele é muito mais bonito nas fotos, nas fotografias que captam o natural, do que nas pinturas onde ele mostra o real interior. É o real interior dele. Né? E ele sempre é feio, carrancudo, triste, né, Gine? Muito triste. Muito triste sempre, os retratos né? dele. E aquela história do que o cara falou no vídeo, né? Da mulher que faz o autorretrato quando ela sofre violência. O Van Gogh fez um autorretrato com a orelha cortada. Porque ele cortou a própria orelha. Ele estava tão fora de si que ele cortou a própria orelha, minha gente. E ele mandou de presente para uma mulher que rejeitou ele. Ele foi rejeitado por uma mulher. E ele cortou a orelha com tanta dor, tanta né? dor que ele estava Ele sentindo. quis extirpar essa dor, e aí né, ele pintou um autorretrato com a orelha cortada. Imagina. Botou um curativo, ele com um curativo. Eu acho que foi uma necessidade que ele teve, assim, depois, acho que quando ele passou o surto, né? Porque eu acho que ele estava surtado. Era um surto, não é possível, meu filho. Pelo amor de Deus. Tá surtado. E aí, quando aquele surto passou, que ele viu o que ele tinha feito com ele mesmo, né? Então, ele precisou fazer, eu entendo assim, que ele precisou fazer aquele retrato como uma forma até de trabalhar aquilo ali. Tem uma artista internamente, contemporânea, né? aqui em Pernambuco, Jane Lima, que uma vez eu perguntei o que quer dizer? Ela fez, essas imagens, elas povoam a minha mente e eu preciso colocar para fora. E é através da pintura que eu coloco ela para fora, senão ela vai me devorar. Gente, a aula tá massa, né? Muito legal. Mas a gente vai ficar até aqui. Vamos continuar nessa aula. Vamos, depois a gente, né, vai ter o parte 2. E tá uma delícia, Vilma. Muito obrigada. Aí eu que agradeço a oportunidade. Tá aqui, ó, pela primeira vez. Gente, é muito aprendizado, é ano. muito bom. E o 6º ano te conhecendo, sabendo que você sabe. No futuro vocês vão ser meus alunos. 8º e 9º. Bom, tchau, pessoal, gente. Um beijo enorme. Até a próxima aula.